Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são convicção espiritual, convicção moral e convicção social. Nosso texto áudio se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, que diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática diz que o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades, que é o tempo que nós estamos vivendo, né? A adversidade é o tempo todo, é constante. O primeiro tópico, convicção espiritual. A palavra convicção, segundo o dicionário da língua portuguesa, aliás, a minha concepção convicção é ter certeza. Agora, o dicionário diz assim: crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Também significa convencimento. Aí o primeiro subtópico fala sobre o poder do Espírito. Então, por orientação divina, o Evangelho ele foi proclamado na Europa. Então, Paulo, em Atos 16, verso 9, diz assim: ele teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa à Macedônia e ajuda-nos. Passa na Macedônia e nos socorre, nos ajuda. Foi numa visão. Enquanto Paulo orava, ele teve essa visão. Então, a partir dessa revelação, Paulo entendeu que foi uma revelação divina. A mensagem da cruz ela foi anunciada em Filipos e também depois ela foi anunciada em Tessalônica. Está em Atos capítulo 16, versículos do 10 ao 12, e Tessalônica está em Atos capítulo 17, o verso 1. Então, o apóstolo ele deixou claro que o evangelho ele não foi pregado assim com um mero discurso racional, mas como ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção ou plena certeza. Então, caso contrário, se fosse só meras palavras, se fosse só falácias, então caso contrário seria ineficaz. Então, em Tessalônica resultou na salvação e libertação. Está em 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 6 até o 10. Aí em 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz assim: e a minha palavra, Paulo falando, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então Paulo fazia assim. Agora, como que Jesus fazia? Mateus 7, 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então Jesus também fazia da mesma forma que Paulo. Ou seja, Paulo fazia da mesma forma que Jesus, porque Paulo deu início à sua pregação depois de Jesus. O segundo subtópico fala sobre a confiança em Deus. Então, 1 Tessalonicenses 2, a parte A do versículo, o apóstolo Paulo, melhor assim, né, declara que o mesmo, tendo padecido e sido agravado em Filipos, a sua fé não estava abalada. Mas o que aconteceu realmente? Atos 16, versículos 22 a 24, vai dizer assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, rasgaram as vestes deles, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança. 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então veja bem, rasgaram as vestes, eles apanharam, foram lançados na prisão, os pés amarrados, os pés presos no tronco. Aí, apesar disso, pode ver que Paulo não estava sozinho, era Paulo e Silas, ou Paulo e Silvano, como você preferir. Então, apesar disso, olha o que diz Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então isso é confiança, isso é convicção, isso é ter certeza daquilo que você está fazendo. Então depois disso, eles não desistiram, eles com confiança eles anunciaram a Cristo lá também em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, a parte B do versículo. E qual que é a mensagem para nós diante de tudo isso aqui? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
Olha só a mensagem agora: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então essa é a mensagem para nós, temos que ser fiéis até a morte. Da mesma forma que Paulo foi fiel até a morte, nós precisamos seguir esse exemplo também, ser fiel até a morte. Ainda temos uma promessa aqui: e receberemos a coroa da vida. O terceiro subtópico fala sobre fidelidade na pregação. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então Paulo, ele assegura isso, que a pregação dele não foi desse jeito. A exortação não foi com engano, não foi com imundícia, não foi com fraudulência, não foi foi com zelo, foi com amor. Aí Pedro também fala a mesma coisa, né? Segundo de Pedro 1,16: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Não foi assim. Mas nós mesmos vimos, contemplamos a sua majestade. Então o evangelho não procede de fábulas, não procede de imoralidades, não procede de artifícios, mas procede de realidade, de alguma coisa que realmente aconteceu. E Pedro viveu isso. 1 Tessalonicenses 2,4, Paulo diz assim: mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus. Então, independente do que ele pregava a palavra. Mas ia desagradar algumas pessoas. Não, ele não se importava com isso. Desde que agradasse a Deus. Muito cuidado com essa frase: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Muito cuidado com essa frase, porque as pessoas utilizam ela num contexto errado, só para poder falar aquilo que elas têm o desejo de falar, só para poder jogar na cara das pessoas algumas verdades, né? Algumas verdades que ela acha que é verdade. Então, muito cuidado com essa frase. Aqui importa agradar a Deus, sim. Você falar a palavra, pregar a palavra de Deus com verdade, com justiça, mas também com amor. Nós temos que amar as almas, porque o cumprimento de toda a lei é o amor. Então nós precisamos, primeiro de tudo, amar as almas. Então Paulo, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, se ele prova os nossos corações, ele sabe se nós estamos querendo realmente agradar a ele ou se nós estamos querendo criar conflito com as outras pessoas. Tiago 1,22 também diz assim: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, as pessoas que ouvem, mas não colocam em prática, estão simplesmente se auto-enganando ou enganando a si próprios. Segundo aos Coríntios 2,17 também diz assim: porque nós não somos como muitos. Então tem muita gente aí, fazendo o que, Valdecir? Falsificadores da palavra. Então tem muitos que estão falsificando a palavra. No tempo de Paulo, ele já estava dizendo aqui, porque nós não somos como muitos. Na própria época de Paulo já tinha muitos falsificando a palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu estou falando de Deus, estou falando de Cristo, na presença dele. Por quê? Porque ele está conosco, ele habita conosco. Então eu estou falando dele na presença dele. Então, aí que eu não posso mentir de jeito nenhum, não é verdade? Se eu estou falando de uma pessoa, com ela na minha presença, se eu estiver mentindo, ela vai me desmentir. Então essa deve ser também a nossa conduta. Falar dele, como na presença dele, que na verdade nós estamos. O resumo desse tópico diz que sem a ação poderosa do Espírito Santo, a pregação é incapaz de transformar vidas. Então as minhas palavras não conseguem persuadir ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, não é a minha palavra. Por mais convincente que eu seja, não é a minha palavra, mas sim a palavra de Deus, sim o Espírito Santo de Deus que faz essa obra. O segundo tópico fala sobre convicção moral. Primeiro subtópico: retidão nas ações. Então a conversão, ela opera transformação moral na vida do crente salvo. Tem que ter uma transformação, tem que ter uma mudança. Não adianta eu fazer uma coisa quando era ímpio, me converti e continuo fazendo a mesma coisa. Não, peraí, se eu me converti, o caminho mudou, o pensamento mudou, a moral mudou. Tudo foi mudado, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Ele não fala assim, algumas coisas se fizeram novas. Não, ele diz assim, tudo se fez novo. Então a Bíblia, entre outras coisas, a Bíblia orienta.
deixar a mentira e falar a verdade. Valdecir, onde é que está escrito isso? Efésios capítulo 4, versículo 25. Também ela orienta, deixar o furto e ser honesto. Deixa de roubar e ser honesto. Efésios 4, 28. Também ela diz, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica, apenas o que constrói. Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Então a conduta de retidão, ela é uma virtude do crente regenerado, do crente que foi transformado, do crente que realmente se converteu. Colossenses 3:23 diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Por mais que eu esteja fazendo uma coisa para outra pessoa, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus e não para Ele, ok? Assim eu vou fazer da melhor forma possível. 1 de João 3,18 diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, não adianta eu ficar dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Minha língua está falando, minha boca está falando. Mas e o que eu estou fazendo? Realmente procede? Eu estou de acordo com a minha palavra? Ou estou fazendo assim, eu estou balançando a cabeça aqui sim, mas estou dizendo que não? Então são coisas distintas. Uma coisa eu amar a Deus através das minhas obras, através das minhas práticas, práticas verdadeiras. Não adianta fazer prática fingida não, porque a gente acabou de ler que Deus sonda os corações, Deus pesa os corações, Deus observa os corações. Então Ele sabe tudo que está dentro do nosso coração. Então temos que amar não só de Senhor, eu te amo. Você ama? Então me mostra que você me ama. Através das nossas obras nós mostramos se realmente amamos a Deus ou não. E cuidado, que Ele pesa os corações. O segundo subtópico fala sobre reputação ilibada. Então reputação é o bom nome ou não, né? A reputação de uma pessoa pode ser boa ou a reputação de uma pessoa pode ser má. O nome de uma pessoa pode ser bom ou pode estar sujo, pode ser mau. Ilibada significa sem mancha, significa pura. Então reputação, o bom nome, isso aqui sim, o bom nome, o nome sem mancha, o nome puro. Atos 6:3 diz assim, escolhei, em uma outra tradução vai estar assim, elegei, pois irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios, esqueci a água hoje, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então a igreja fazia essa escolha. Vocês escolham entre vocês mesmos, entre os irmãos, não é dos de fora, é entre os irmãos, 7 homens. Eles colocaram uma quantidade de acordo com o que eles viram que dava para suprir a necessidade de todos naquele momento. Se o lugar for maior, precisa de uma maior quantidade de pessoas, um maior número de pessoas para poder atender. No caso deles, naquele momento, 7 pessoas já era o suficiente. Então a igreja, o próprio povo, os próprios convertidos, os próprios irmãos, os próprios cristãos fizeram essa escolha, fizeram essa seleção, mas tinha que ter critérios. Quais eram os critérios? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e também cheios de sabedoria, para que pudessem ser constituídos sobre esse importante negócio, que na verdade aqui nada mais é do que o diaconato, que é muito importante segundo o que a palavra de Deus está dizendo. 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, só a parte A do versículo diz assim, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Paulo está dizendo, nós não buscamos glória dos homens, não buscamos glórias de vós e não buscamos glórias de nenhum outro. Então, o final do versículo, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Então, como apóstolo, ele tinha todo o direito de ser pesado, ou seja, de depender dos irmãos para poder se alimentar, para poder vestir, para poder pousar. Mas ele não fez isso. Então Paulo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Não, muito pelo contrário. O reconhecimento que ele queria era somente de Deus. Então Provérbios 22:1, a parte A do versículo, também diz assim, vale mais ter um bom nome, lembra da boa reputação? Ter um bom nome do que muitas riquezas. O final do versículo diz assim, o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então vale muito mais, é muito mais importante ter um bom nome do que muitas riquezas, do que muitas posses, do que muito dinheiro. Já pensou? Tá cheio de grana, mas o nome tá sujo? O nome, ninguém falou o seu nome, todo mundo torce a boca, faz cara feia. Já pensou? Então é melhor ter um bom nome.
Terceiro subtópico fala sobre vida irrepreensível. Então, irrepreensível é uma conduta que não pode ser censurada. A nossa vida tem que ser irrepreensível. Ah, Valdecir, mas isso significa que nós não erramos? Negativo, nós vamos errar, mas nós erramos tentando acertar. Tentando fazer o certo, nós podemos errar, ou nós acabamos errando tentando fazer o certo. Mas, assim que nós erramos, nós já percebemos. Então, antes que alguém nos repreenda, nós mesmos já somos repreendidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso é assim que tem que ser, irrepreensível. Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a igreja, não somos só nós, não é só a liderança, não são professores, não são os pastores, não são os bispos, não. A igreja, quem que é a igreja? A igreja são todos os membros, todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo em todos os lugares, em todas as eras. Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível, tem que ser apresentada diante do Senhor. Toda a igreja, não é só a liderança. Repito, 1 Tessalonicenses 2:10, vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Paulo está dizendo aqui, vocês e Deus são testemunhas de como nós tratamos vocês, ou como nós não dependemos de vocês. Paulo está dizendo isso aqui. Então esta era a postura de Paulo, o apóstolo. 1 Coríntios 9:27 diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então Paulo também lutava para ser aprovado. Ele queria que os demais fossem aprovados, mas ele também não poderia ficar para trás e ser reprovado. Não, eu quero que o outro seja aprovado, mas eu também preciso ser aprovado por Deus. Então, o padrão de comportamento dele para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Esse era o padrão dele de comportamento. Para com Deus, para com os homens e também para consigo mesmo. Já pensou? Eu tenho um padrão de comportamento com Deus e com os homens, mas comigo mesmo não tenho esse padrão? Eu preciso ter esse padrão nesses três âmbitos aqui. Com Deus, com os homens e comigo mesmo. Segundo aos Tessalonicenses 3:9 diz, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Então Paulo, por mais que ele tivesse autoridade como apóstolo, por mais que ele tivesse direito sobre as pessoas de requerer até um salário, se fosse o caso, ele preferiu deixar de lado, abrir mão disso daí, para dar exemplo para as outras pessoas, para que as outras pessoas pudessem imitá-lo. Olha só como esse camarada era crente de verdade. 1 Coríntios 10:32 diz, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem a igreja de Deus. Então não podemos dar escândalo de jeito nenhum, nem com os de dentro, nem com os de fora, nem conosco mesmo. O resumo desse tópico diz, o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Está dizendo aqui, o crente regenerado. Está dizendo o crente regenerado. Estou repetindo aqui para você. O crente regenerado. Não é só o líder, não é só o pastor, não é só o professor. Não. O crente, qualquer membro do corpo de Cristo regenerado, ele possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Não pode ser repreendido. O terceiro tópico fala sobre a convicção social. Então, primeiro subtópico, o bem-estar comum. Então a Bíblia ela fornece instruções para o bem-estar espiritual, social de todos os seres humanos. Então 2 Timóteo 3:16-17. Toda a escritura, não é parte dela, toda a escritura é divinamente inspirada e ela também é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Mas espera aí, numa outra tradução, nova versão transformadora, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida, e ela também nos corrige quando erramos e também nos ensina a fazer o que é certo. Então é isso que está dizendo aqui, vem o versículo 17 agora. Para que o homem de Deus seja perfeito. Mas como ser perfeito? Não, nós vamos buscando a perfeição. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Então esse aqui é o resultado. Então se toda a escritura ela nos ensina, ela nos redargue, ela nos corrige, ela nos instrui em justiça, aí o que acontece? Aí nós vamos nos aperfeiçoando e sendo instruído para toda boa obra. Estando
vamos nos preparando para toda boa obra. Valdecir, a boa obra vai nos salvar? Negativo, salvação só através de Cristo. As boas obras vão nos trazer recompensas. Então esse vai ser o resultado. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e também aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social. Primeiro, pregar o evangelho, Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo aqui é a fórmula do batismo e também é o ide de Jesus. E segundo, aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social. Então, primeiramente, nós somos chamados para pregar o evangelho. Segundo, aliviar o sofrimento e promover o bem-estar social. Tiago 2, do 15 ao 17. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, falta do arrozinho e feijão lá na panela, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então nós precisamos ter fé, mas como que eu demonstro a minha fé? Através das minhas obras. As minhas obras vão demonstrar se eu tenho fé ou não. O Tiago 4,17 também diz assim, ó, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Bom, então peraí, pecado não é só as coisas erradas que eu faço, pecado é o bem que eu sei fazer e deixo de fazer, também é pecado. Também é pecado. Então Abacuque ele registra que os problemas sociais da época dele, Abacuque 1, de 1 a 4, peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Então qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, porque desde os tempos passados até os dias atuais e futuramente, se nós continuarmos aqui ainda, enquanto não houver o arrebatamento da igreja, a tendência é essa, injustiça sempre vai haver. Nós estamos aqui para tentar dar uma melhorada, para tentar dar uma amenizada nesse problema, mas isso sempre existiu e sempre vai existir. Então assim o mal social ele tem origem aonde? Tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve, 1 Tessalonicenses 2:8, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, ou seja, nós mesmos queríamos nos comunicarmos com vocês. O segundo subtópico fala sobre dedicação altruísta. O altruísmo aqui é amor ao próximo sem interesse, porque tem gente que ama interessado em alguma coisa. O altruísta não, o altruísta ele ama o próximo sem interesse, sem querer receber nada de volta. Paulo ele se dedicou com altruísmo, olha só, amor ao próximo sem interesse ou desinteressado, na propagação do Evangelho. Atos 20:24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então ele decidiu, Paulo decidiu nada receber. Porque Paulo fez, eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar seguir o exemplo, tudo que é bom eu tenho que procurar colocar na minha vida. Mas se você quiser fazer uso de alguns benefícios, fique à vontade, também não tem problema. Dentro da palavra de Deus não tem problema, fora da palavra de Deus é que é o problema. Paulo decidiu nada receber. 1 Tessalonicenses 2,6, a parte B. Ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados, mas ele decidiu que não iria ser pesado para os irmãos. Então, para prover o sustento necessário, o apóstolo ele executava seu ofício de fabricante de tendas. Está lá em Atos capítulo 18, versículo 3. E ele trabalhava muito, por sinal, segundo que a própria Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 2,9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então, além de pregar o Evangelho de Deus, trabalhava de dia e trabalhava de noite para não ser pesado para os irmãos. É importante deixar claro aqui, ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que, 1 Coríntios 9,14, aos que comunicam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E também 1 Timóteo 5,18, digno é o obreiro do seu salário.
Então ele explica que não usou dessa justa prerrogativa, ele não fez uso, porque conhecia a extrema pobreza da igreja do seu tempo e também fez tudo para ganhar o maior número de almas possível. 1 Coríntios 9:19, porque sendo livre para com todos, fiz-me de servo de todos para ganhar ainda mais. Então nós aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário, eles são essenciais para o crescimento e desenvolvimento do reino. Aí o resumo desse tópico diz que a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. E a conclusão aqui diz que Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. 1 Tessalonicenses 2:2. Aí o próprio Jesus vem e adverte. João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, no plural, no mundo tereis aflições, não é uma só não, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo e ele diz que estaria conosco o tempo todo, nós temos uma probabilidade muito grande de vencer também. Não faz parte do versículo, eu só estou dizendo o que está escrito na Bíblia. Jesus venceu e ele está conosco, então nós também podemos, nós temos a probabilidade ou a possibilidade de vencer. Então no mundo tereis aflições. Então enquanto estivermos aqui nessa terra, neste mundo, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades. Paulo também nos deixou exemplo de convicção da nossa eleição. Nós somos eleitos. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Então nós temos que imitar Paulo em tudo aquilo que ele imitava a Cristo. Eu posso dizer para você, sede meus imitadores naquilo em que eu imito a Cristo. Naquilo que eu não imito, você não me imita não. Mas naquilo que eu imito a Cristo, você pode me imitar. Então em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, suas finanças. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.